Fala, fiel! Tudo bem? No 12 em Campo News de hoje, vamos trazer dois assuntos aqui bem importantes e que surgiram de ontem para hoje, ligados, claro, ao Corinthians. Antes de falar sobre esses assuntos, eu gostaria que você deixasse seu like, se inscrevesse no canal e ajudasse aí, claro, o 12 em Campo a crescer cada vez mais. Eu conto com a sua inscrição e com aquele joinha, valeu? Depois da vinheta eu conto tudo para vocês. Sejam bem-vindos ao 12 em Campo desta terça-feira, dia 8 de novembro. E ontem, eu trouxe uma informação aqui na live, na nossa live diária, aqui às 9 da noite, sobre a possibilidade do Corinthians trazer um treinador europeu, né, caso o Vitor Pereira diga não. O que é possível acontecer, como também, claro, a gente sabe, é possível dizer sim. Essa novela não termina nunca. Ou então está perto de acabar, né? Mas por enquanto, o que a gente sabe é que o Vitor Pereira comanda o time aí nessas duas últimas partidas do Campeonato Brasileiro, Coritiba amanhã, lá no estádio Couto Pereira, e Atlético Mineiro no próximo domingo, 4 da tarde, na Neoquímica Arena. Bom, até a definição do Vitor Pereira acontecer, claro que o Corinthians não se pronuncia e não se manifesta oficialmente a respeito de nenhum outro profissional, mas claro, cabe a nós, jornalistas, buscar informação, procurar notícias, realmente notícias e não espalhar boatos, né, sobre possibilidades. Já se falou aqui em tantos nomes, né? A gente já falou de Vojvoda, a gente já falou de Galhardo, a gente já falou de Bielsa, enfim, né? Cada um tem a sua preferência, cada um tem a sua maneira de enxergar aí o treinador ideal para o Corinthians, já se falou do Codê, enfim, são vários nomes. E ontem eu conversei com uma pessoa muito próxima mesmo, ao português Bruno Lage. Bruno Lage, ele já esteve muito próximo de vir para o Corinthians quando o Corinthians ainda negociava com o Vitor Pereira lá em fevereiro. Tá? O Bruno Lage tem 46 anos de idade. Eu vou colocar aqui para vocês umas informações dele aqui na tela e aí vocês ficam sabendo um pouquinho mais. Tá? O Bruno Lage tem 46 anos, ele é de Setúbal, lá em Portugal. Trabalhou no Benfica, ele não tem muitos clubes na carreira, até um treinador jovem ainda, mas fez uma belíssima temporada em 2018, 2019 pelo Benfica, lá de Portugal, onde foi campeão português, com uma campanha realmente muito boa. Foram 76 jogos, 51 vitórias, 12 empates e apenas 13 derrotas. O último clube dele foi o Wolverhampton, da Inglaterra. Tá? Ele trabalhou nessa temporada 2022, 2023, mas não fez uma boa campanha. Foram 9 partidas, com 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Tanto que o Bruno acabou sendo dispensado do Wolverhampton no mês passado, no mês de outubro. Então está livre no mercado, é um treinador repito, de 46 anos, e a informação que eu tenho é que é uma pessoa extremamente competente, um treinador extremamente equilibrado, muito tranquilo na sua maneira de ser, na sua forma de agir, de falar, e tem muito conhecimento do futebol. Não foi bem no futebol inglês, mas foi muito bem no futebol português, repito, apenas no Benfica. A carreira dele basicamente ali é no Benfica como assistente, como auxiliar, se eu não estou enganado ele passou pelo Al Hilal, mas também como assistente, enfim, é um treinador que se firmou no Benfica de Portugal, onde conquistou título, e agora tentou a carreira ali no Wolverhampton da Inglaterra, mas não foi bem sucedido. Esse nome foi muito avaliado pelo Duílio Monteiro Alves lá atrás, repito, quando o Corinthians negociava com o Vitor Pereira. A possibilidade ali de trazer o Bruno, caso o Vitor falasse não, era muito grande. Era muito grande. E agora, com a saída do
com a possível saída, né, não com a saída, perdão, com a possível saída aí do Vitor Pereira, que não definiu o futuro, vai aguardar a família para discutir essa sua permanência ou não no clube. O nome do Bruno Lage, ele ganha muita força. É um nome que está dentro do Corinthians e é um nome muito bem visto e muito bem-vindo pela direção do clube. E o que pega? O que pega na situação do Bruno Lage é o salário. Ele tem um salário que não é que é mais alto, é bem mais alto do que ganha hoje o Vitor Pereira. E por que esse salário dele tão alto? Não quando ele estava no Benfica, mas por ter se transferido para o futebol inglês, tem uma valorização, claro, que é um salário bem mais alto, e o salário normalmente ele é mantido naquele teto ali que o treinador está ganhando. Então, se o Vitor Pereira hoje estima-se aí na faixa de 2 milhões, 2 milhões e meio, ele, a comissão técnica, a gente pode estar falando aí de 3, 3,5, sei lá, até 4 milhões aí pelo Bruno. Né? A gente não sabe se é um treinador para esse salário todo. Né? Mas as informações que eu tenho, repito, eu estou passando para vocês de uma pessoa extremamente de credibilidade, tá? E uma pessoa que eu tenho muito respeito e sei que é uma pessoa extremamente séria e correta, é que o Bruno é muito competente. Então, é um nome que está no radar, está na mira, caso o Vitor Pereira não fique. Claro, a prioridade do Corinthians é o Tite, todos nós sabemos disso, e aí todos os esforços da diretoria para contratar o Tite depois da Copa do Mundo, mas a gente repete aqui que o Tite falou que pós-Copa do Mundo quer tirar um ano sabático, quer descansar ou então fazer cursos fora do país. Ele disse que não pretende trabalhar no futebol brasileiro. Se o Tite mantiver essa postura de não trabalhar no futebol brasileiro, e aí sim surge o nome do Bruno Lage mais uma vez, com força dentro do Corinthians, é um nome que já foi novamente oferecido e que é muito bem visto pela direção do clube. Tá? Essa é a informação sobre o treinador português. Para a gente encerrar esse vídeo, vamos falar sobre a notícia que surgiu ontem também, em alguns veículos de comunicação, e não é uma notícia que foi inventada, é uma notícia que realmente ela existe, né, da possibilidade, tá, minha gente, do Corinthians virar uma SAF, exatamente, uma sociedade anônima do futebol. Eu confesso que fui pego de surpresa, achei que esse momento não chegaria tão cedo ao Corinthians, mas é uma tendência hoje no futebol brasileiro. A gente vê clubes como o Vasco, que já está praticamente definido, né, a sua mudança, né, para uma SAF. O Cruzeiro já é uma SAF com o Ronaldo. O Botafogo já é uma SAF com o Texter. O Atlético Mineiro está num processo também de mudança. O Bahia, né, através do Manchester, também já está nessa fase aí também de mudança para a SAF. Então parece que é uma tendência assim no futebol brasileiro, e o Corinthians, através do Romeu Tuma Júnior e de mais 120 conselheiros, lançaram aí essa ideia, né, do Corinthians virar uma SAF, uma sociedade anônima do futebol, e o presidente do Conselho Deliberativo do clube, o Alexandre Rusni, marcou para o próximo dia 16, logo depois do encerramento do Campeonato Brasileiro, se eu não estou enganado, o dia 16 é a próxima quarta-feira, não é essa outra, uma reunião com todo o Conselho Deliberativo para tratar da reforma estatutária do clube. Tá? E entre vários assuntos, 3 deles, né, chamam a atenção. Primeiro, a extensão do mandato do presidente do clube de 3 para 4 anos. Isso também será discutido mais uma vez nesta reunião do próximo dia 16. O segundo tema é com relação a direito a voto do sócio torcedor. Né, o sócio torcedor, esse projeto já existe, então será discutido mais uma vez, será conversado mais uma vez entre os conselheiros para que o torcedor, sócio torcedor do Corinthians, que tem aquele plano fiel torcedor, e aí a gente não sabe qual seria a categoria que teria direito a voto, se todas ou apenas uma ou duas, enfim, também será discutido esse tema e esse assunto. Tá? E, por último, essa questão da SAF.
Então, esse tema também será discutido na reunião do Conselho Deliberativo na próxima quarta-feira, dia 16, tá? E a gente tem os dois lados. Caso seja aprovado pelo Conselho Deliberativo, é marcada uma assembleia, né? E aí o sócio do Corinthians, o sócio do clube, né, votaria se seria favorável ou não a mudança do Corinthians de um clube, né, sem fins lucrativos, né, porque o estatuto diz que é uma instituição sem fins lucrativos, para uma SAF. A vantagem da SAF, todos nós sabemos, o investimento, o Corinthians tem dívidas de R$ 1 bilhão, ou mais, ou pouquinho menos, ou pouco mais, mas gira na casa de 1 bilhão, né? Então, isso seria importante nessa questão, porque um bom investidor, aquela pessoa que, aquela empresa que comprasse uma parte do Corinthians, e aí seria 51% do Corinthians e 49% dessa SAF, né, dessa possível empresa que, porventura, investisse esse dinheiro. Né? Claro que muita gente se preocupa, muita gente fica, mas Ivan, pô, mas o cara compra, será que pode mudar a cor do clube? Será que pode mudar isso, mudar aquilo? Isso aí não. Né? O Corinthians não mudaria nada, assim como o Botafogo não vai mudar de cor, o Bahia não vai mudar de cor, o Cruzeiro não mudou de cor. Né? Vira uma gestão profissional. De fato, uma gestão profissional, uma gestão empresarial. Né, onde os dirigentes, os diretores aí não seriam dirigentes, seriam diretores com remuneração, enfim, uma empresa, como qualquer outra empresa. Então, isso tudo será discutido na próxima quarta-feira, dia 16 de novembro. Se eu não me engano, é quarta, tá, gente? Mas é 16 de novembro. Então, tudo isso será discutido nessa próxima reunião do Conselho Deliberativo e, é claro, a gente vai estar acompanhando, a gente vai estar de olho em relação a tudo isso. A minha opinião é que eu não consigo ver o Corinthians como uma SAF. Realmente, eu ainda não consigo. Né? O Corinthians são mais de 35, quase 40 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil. O Corinthians precisa, sim, de uma boa gestão, uma gestão séria, profissional. Né? E não precisa virar uma SAF para ter isso. Basta pessoas competentes, pessoas capacitadas. Tá bom, minha gente? Eu volto a falar sobre esses temas, sobre esses assuntos, na nossa live hoje, às 9 horas da noite, aqui no 12 em Campo. E eu peço que você deixe seu comentário aqui embaixo, ó. Deixa seu comentário aqui embaixo e aproveita, deixa aquele joinha, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal. Valeu, meus amigos, tamo junto, então eu espero vocês às 9 da noite aqui no 12 em Campo. Valeu, tchau, tchau.